explicador virtual, nós vamos entender um pouco mais como funciona a atmosfera. Bom, a atmosfera ela é entendida como uma camada gasosa, ou seja, uma camada composta por vários gases que circundam a Terra, né? Nesse caso, formando uma atmosfera terrestre. Bom, uma série de gases vão formar essa atmosfera, gases diferentes composição, inclusive o oxigênio, que é extremamente importante para o desenvolvimento da Terra, mas a função e organização de temperatura, gases, né, comportamento, pode fazer com que eu possa dividir essa atmosfera em diferentes camadas. A gente vai ver especificamente como funciona mais ou menos cada uma dessas camadas. O importante para saber disso é que a atmosfera é extremamente importante para a sobrevivência da vida na Terra. Primeiro porque essa camada de gases provoca e promove uma proteção à Terra dos gases que vêm do Sol, né, dos raios que vêm do Sol, que poderiam superaquecer a Terra, e também funcionam como um mantenedor dessa temperatura, fazendo com que você não tenha uma variação muito grande de temperatura. Uma das coisas que é importante dizer, uma curiosidade, é que esses gases ficam presos ao redor da Terra em função da força da gravitação, ou seja, eles estão presos também por uma força gravitacional. A existência dessa atmosfera diferencia a Terra de outros planetas e possibilita, como eu disse, a sobrevivência da Terra, a existência e a manutenção da água dentro do nosso planeta. Bom, para a gente entender a atmosfera, a gente precisa entender que eu tenho diferentes camadas. A gente vai ver as camadas de baixo para cima e entender um pouco melhor o comportamento delas. A primeira camada é a troposfera. Ela vai ficar aqui próxima à superfície terrestre, né? Vai variar a altitude entre 20 a 8 km, né? Ela vai variar próxima dos polos, ela vai ser um pouco mais curta, próxima ao Equador um pouco maior, e nessa camada acontece praticamente todos os fenômenos que vão influenciar o tempo. Então, as chuvas, os tornados, as mudanças, as correntes de ar, todos esses fenômenos que a gente vê na Terra, né, as frentes frias, todos realmente os fenômenos climáticos que a gente está acostumado, que influenciam o tempo, eles vão acontecer dentro da troposfera, né? A gente vê isso mais ou menos, tem essa organização. A segunda camada é a estratosfera, que ela fica aqui, ó, ela tem aproximadamente 40 quilômetros de extensão, né? E tem temperaturas parecidas com temperaturas parecidas com as da troposfera. Então a gente tem mais ou menos uma manutenção da temperatura. Claro que quanto mais próximo do solo, você tem uma temperatura maior, porque o raio solar ele incide na Terra e eu vou perdendo a temperatura lentamente. Isso serve para a maioria das camadas, menos para uma camada que a gente vai ver que é a termosfera, mas a maioria vai apresentar essa diminuição de temperatura. É a camada mais quente por causa do ozônio. Isso é importante, a gente precisa saber que tem uma camada de ozônio aqui entre a troposfera e a estratosfera. A gente vai entender um pouco melhor como funciona, mas essa camada é fundamental para a sobrevivência na vida da Terra. A gente precisa saber mais ou menos que eu tenho uma diferenciação entre essas camadas, eu vou ver uma diferenciação também na temperatura, mas é a camada onde você vai ter a circulação de alguns aviões, principalmente supersônicos e tal, que vão circular nessa camada também. E ela vai ter uma função muito importante porque ela absorve os raios ultravioleta, que em grande quantidade são nocivos para a sobrevivência na Terra. Bom, continuando essa divisão de camadas, a gente tem a mesosfera, que a temperatura dá uma diminuída também, e a camada que vai até cerca de 80 km de temperatura, de extensão, perdão. A termosfera é uma camada que vai possuir uma temperatura um pouco maior, é uma camada um pouco mais quente e está localizada aqui a 80 km. E por fim, a ionosfera, que é uma das camadas mais extensas e ela é criada a partir de íons, que são criados a partir da própria radiação solar. Então elas têm uma função também de rebater esses raios, também ele na verdade é formado também para a existência desses íons. Vocês não precisam exatamente gravar a função e a distância de cada uma dessas camadas. Dificilmente o professor irá cobrar esse tipo.
esse tipo de informação. O que vocês têm que ter claro é que existe uma diferença de composição de gases e que existe uma diferença de camadas. Existe uma forma de organização dessas camadas e uma forma e cada camada tem uma função diferente. Mas de forma geral, a atmosfera tem uma função de proteção e manutenção da vida e da umidade na Terra. Bom, sobre a atmosfera, uma coisa importante que os gases de maior quantidade, né, que compõem esse sistema são o nitrogênio e o oxigênio. O oxigênio é importantíssimo porque ele é utilizado na respiração dos animais, seres vivos, inclusive os humanos. Né? Todos os animais que têm como função a absorção do oxigênio, eles vão precisar desse oxigênio para sobreviver. Em contraponto, a gente tem aquela relação com as plantas que a gente vê melhor em ciências, que vão liberar gás carbônico, né, que vão liberar oxigênio e absorver gás carbônico. Bom, isso é importante para a sobrevivência na Terra e essa própria organização também vai ser importante para a manutenção de alguns fenômenos climáticos, né? Então, por isso que essa é a organização específica. E mais especificamente sobre esse tema, é importante falar sobre a camada de ozônio. E aí a gente vai deixar um pequeno parênteses sobre essa camada. A camada de ozônio é uma camada formada por um tipo de gás chamado ozônio, que é o O3. Ele é importante, ele forma uma camada porque ele tem a função de refletir parte dos raios solares, que iriam incidir completamente na Terra e iriam comprometer a nossa capacidade de sobrevivência, porque iriam aumentar muito a radiação terrestre. O problema disso é que, sem essa camada de gases, a temperatura na Terra pode aumentar e as queimaduras e os malefícios da radiação solar também. O problema é que algumas substâncias utilizadas pelos homens, principalmente um gás que é liberado pelo aerosol de spray, tanto spray para desodorante, como spray de alguns produtos, e também um gás que era liberado para refrigeração de ar-condicionados e geladeiras. Esse gás ele tem a capacidade de perfurar e dissolver essa camada de ozônio, provocando uma série de buracos na camada de ozônio. A humanidade, percebendo que esses buracos estavam se implementando, eles vão girando, né, eles vão girando ao entorno da Terra, provocando uma série de malefícios, percebendo que isso estava causando um grande problema climático, algumas organizações e a união de vários países eles vão começar a se articular para que você tenha a proibição da utilização desses tipos de materiais que possam provocar algum tipo de perfuração nessa camada de ozônio. O que foi perfurado não tem muito remédio, né? É um dano que está configurado, não há muito que se possa fazer, mas é importante que se possa frear esse tipo de coisa. O buraco da camada de ozônio, junto com outras características, vão pontuar, né, outros eventos vão pontuar uma busca das organizações internacionais para tentar frear as mudanças climáticas. Né? Se você na verdade descobre a Terra desse cobertor, dessa camada de gases que pode nos proteger, você pode aumentar muito a temperatura na Terra e provocar uma série de fenômenos. Alguns estudos, apesar deles não serem totalmente aceitos, né? Nem todo mundo concordar, mas a maioria dos cientistas concorda que a gente já tem um aumento substancial das camadas na Terra, da temperatura na Terra, justamente por causa não só da existência do buraco da camada de ozônio, mas também pela liberação de gases que vão provocar o efeito estufa, que é um outro fenômeno climático que vai contribuir para o aumento da temperatura da Terra. Como a gente vê isso? A gente vê o aumento dos níveis dos mares, a gente vê também a diminuição das calotas polares, que são indicadores de que a temperatura na Terra está aumentando. Bom, essa camada é muito importante, ela fica aqui localizada entre a troposfera e a estratosfera, mas ela está passando por um processo de destruição que foi desacelerado, mas que ainda existe. Essa foi a nossa definição sobre o que é a atmosfera. Espero que tenha ficado claro. Tchau!